Agora a gente vai falar de um outro tema, também bastante importante, que é estudado na geografia, que é a questão da energia, natureza e sociedade, tá? A gente vai ter esses três relacionando, né? A gente vai ter a energia relacionando com a natureza e a sociedade, tá bem? E a gente vai ver um pouco aí de como se deu toda essa relação, tá bem? E aí a gente vai ter a energia, tá bem? Que ela é tida de diversas fontes, desde uma hidrelétrica, tá? A questão do petróleo, da produção de energia, da gasolina e todas essas questões, tá bem? Então a gente vai ter aí diversos fatores, diversas fontes de energias que são geradas a partir da natureza, tá? Essa energia que vai servir para a sociedade, tá? Em seus diversos aspectos, desde a energia para a geração de eletricidade, a energia gerada para combustível, a energia gerada para o gás de cozinha, dentre outros. Então aí a gente vai ter toda uma composição de energia que é produzida para o consumo, para o uso da sociedade. Essa, né, energia que é gerada a partir da natureza, tá? E aí a primeira energia que a gente vai ter é a energia do corpo, tá? A questão muscular, né, da nossa força. Então essa é uma energia, né, a primeira energia. Depois vem a lenha, a utilização da lenha. E aí, sucessivamente, foram aparecendo diversas energias. A energia produzida através do vento, é um outro. E assim foram, ao longo do tempo, surgindo diversas fontes de energia, né? A atração animal, né? Utilizavam-se antigamente os animais para gerar a energia, por exemplo, para retirar de água dos poços. Então a gente tinha poços, tá? Poços profundos. E a gente tinha um maquinário que, para que a gente conseguisse fazer com que funcionasse, a gente tinha animais que iam, através do seu percurso, fazendo com que aquele maquinário ali funcionasse. É um tipo de geração de energia. Isso que fala para tirar a água do poço, fala para a questão de engenho, dentre outras fontes. Então a gente vai ter uma diversidade de fonte energética que foi ao longo do tempo surgindo, tá? De acordo com a necessidade do homem, né? Então primeiro a gente tinha a fonte muscular, né? A energia que a gente utilizava, né? A força braçal, vamos dizer assim, para o cultivo, por exemplo. Então o homem estava lá gastando sua energia para cultivar. Depois foi surgindo a lenha, foi surgindo, né, a utilização de animais, a utilização do vento, e assim foram gerando diversos tipos de energia que hoje a gente vai ter cada vez mais fontes, e com a modernidade a gente vai ter aí diversos equipamentos aí sendo utilizados para essa geração, tá bem? E aí, em termos de matriz energética, então a gente vai ter todo um contexto de geração de energia, e aí com a revolução industrial, tá, que ocorreu a partir da metade do século XVIII e século XIX, aí a gente vai ter o surgimento do carvão mineral, que é uma fonte energética também, que surgiu a partir da necessidade, tá, da produção. Então, com a revolução industrial, a gente vai ter aí as máquinas, essas que foram inseridas no contexto agrícola inicialmente para a produção. Então a gente tinha uma produção braçal inicial, e com a revolução industrial a gente vai ter aí máquinas sendo utilizadas para a produção agrícola, tá? Então, a gente tinha uma produção de pequena escala e essa foi alargada a partir de uso de máquinas. As máquinas foram fazendo alguns serviços aí que eram feitas até então pelos homens, tá? Pelas pessoas. E aí o carvão mineral foi uma fonte de energia importante nesse momento, tá? Surgiu esse carvão mineral
que contribuiu para que essas máquinas viessem a funcionar, tá bem? Então, com a Revolução Industrial, a gente vai ter esse marco aí, o marco da questão das máquinas, tá? Da utilização das máquinas e o uso da energia por meio do carvão mineral, que foi a fonte energética importante nesse momento aí para o funcionamento dessas máquinas. E aí, depois, né, ainda no século XIX, tem aí o descobrimento, né, de outra fonte importante, que hoje ela faz presente ainda muito nas discussões, tá certo? Políticas e administrativas no mundo inteiro, e que é uma fonte de energia bastante importante aí, que é o petróleo, tá? Então, o petróleo, ele surge, tá, nesse contexto aí, e começa a ser utilizado também para produção energética, tá bem? Então, o petróleo ele tem ganho essa força desde o século XIX, e a cada dia a gente vai tendo aí descobertas em diversos países, né? Os países eles vão investindo e vão descobrindo aí essa fonte energética, tá? A existência da fonte energética. No caso brasileiro, a gente tem aí no nosso território essa fonte, é uma riqueza para o país, tá bem? E que a gente tem visto aí, vimos nos últimos anos, mais descobertas de locais que a gente vai encontrar aí o petróleo, tá bem? O petróleo é uma fonte de energia bastante importante a nível mundial e muitas vezes foi início de conflitos aí em diversos países. E até hoje a gente tem vários conflitos aí devido a querer dominar o petróleo, né? Que são aí em algumas terras encontradas e que a gente vê essa briga aí pelo poder dessa fonte de energia, tá bem? E aí quando a gente fala de fonte de energia, a gente vai ter aí as fontes primárias e as fontes secundárias, tá? Então a gente vai ter essa distinção aí e cada uma vai ter a sua característica, tá bem? Desse tipo de fonte. Onde as fontes primárias, elas são oferecidas pela natureza. E aí a gente vai ter como exemplo os combustíveis fósseis, tá bem? Então a fonte primária, né? Primária vem de primeiro. No caso, são as fontes que são retiradas aí da natureza. São as fontes primárias. E vamos aí ter como exemplo de fonte primária o petróleo, tá? O petróleo, que é algo, uma fonte que é retirada da natureza, tá? Então, ela faz parte de uma fonte primária. Assim como o carvão mineral, também, que é uma riqueza e a sua fonte é primária, o gás natural. Então, são exemplos de fontes primárias, fontes que são retiradas diretamente da natureza. E em termos de fontes secundárias, a gente vai ter aí a influência da sociedade, tá? Então, a sociedade influenciando na produção, mais diretamente. Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, o petróleo, e a partir do petróleo, a gente vai ter outros combustíveis aí, tá? Outras fontes que são geradas a partir do petróleo, por isso que é secundária. A gente vai ter a fonte primária, e da fonte primária a gente vai ter a geração de outras fontes, tá? Tá bem? Então a gente tem a fonte primária, que é matéria retirada diretamente da natureza, é a fonte primária, e a partir da fonte primária a gente vai ter a geração de outras fontes que são chamadas de fontes secundárias, tá? E aí a gente vai ter como exemplo a gasolina, tá? É um exemplo de fonte secundária. O gás de cozinha também é uma fonte secundária, dentre outras fontes, tá? Então, basicamente isso. A fonte primária é a fonte que é retirada diretamente da natureza, e a secundária
são as fontes de energia geradas a partir dessas fontes primárias, que são, você chamará de fontes secundárias. Por exemplo, a gasolina, que ela é produzida a partir do petróleo, que é uma fonte primária, e a gasolina seria a fonte secundária, tá bem? Então fica aí a distinção, né, de fontes aí de energia, tá? Que a gente vai ter a primária e a secundária. E aí nesse contexto a gente vai ter aí, né, as energias, os combustíveis renováveis e não renováveis, tá? Então a gente vai ver aí o porquê. Os renováveis a gente vai ter como exemplo águas correntes, tá? Que é uma fonte de energia, por exemplo, da hidrelétrica, né? A hidrelétrica, ela usa a força da água para gerar a energia. Por isso que é considerada uma energia renovável, tá? Devido a usar a força, não retirar diretamente, não retira a água, usa a força que a água tem para gerar a energia. Por isso que é uma fonte renovável. E a biomassa, que é um outro exemplo que a gente vai ter de fonte de energia renovável, que também é utilizado matérias da natureza que podem se renovar, que não são esgotáveis. A exemplo da lenha, né? A gente pode usar a lenha para a geração de combustível, porém a gente pode ter plantações, retirar e plantar, né, essa madeira. Então é uma fonte renovável, porque a gente pode plantar ela e nascer aí a um curto prazo, né, um curto tempo, e aí a gente vai ter aí uma energia renovável, tá bem? Então a energia renovável são as fontes que a gente retira, porém a gente consegue obter essa fonte aí de alguma forma em curto prazo, tá? A gente pode falar assim. Já a energia não renovável, a gente vai ter aí uma retirada dessa fonte, uma retirada que a gente pode ocorrer de não ter mais essa fonte. Chegar um determinado momento que a gente não tenha mais essa fonte, tá? Ou que a gente só consiga ter essa fonte aí aqui há milhares de anos, tá? Então a gente vai ter aí como exemplo o petróleo e o carvão mineral como exemplos de energias não renováveis, ou seja, são fontes que a gente retira da natureza, né, fontes primárias, que quanto mais a gente retirar, menos a gente vai ter a quantidade, que a gente não tem como repor, tá? A gente não vai ter como repor aí essas fontes e pode chegar um determinado momento que elas se esgotem, que elas desapareçam. Por isso que é uma fonte não renovável. E é nesse contexto que a gente vai ter aí os combustíveis fósseis, tá? E aí quando a gente fala de combustíveis fósseis, a gente tem o petróleo, que é uma fonte não renovável, ou seja, é uma fonte que pode vir a se esgotar em algum momento. Então a gente pode perder aí essa fonte, tá? De energia. E a gente tem na atualidade como principais locais que a gente encontra que são campeões, vamos dizer assim, que possuem mais petróleo. A gente pode encontrar são os principais que possuem essa fonte, tá? O Oriente Médio, Estados Unidos e a Rússia. O Brasil, ele tem ganho destaque aí nos últimos anos, vamos falar na última década, de encontro, tá? Tem encontrado aí várias plataformas de petróleo e ele tem se destacado nesse ramo, vamos dizer assim, do petróleo, tá? E aí o petróleo, por ser uma fonte não renovável, a gente tem aí diversos conflitos, existe uma preocupação porque quanto mais, né, retirado, menos se tem, e isso vai gerando conflitos porque
determinados países querem ter esse domínio, né, domínio dessa fonte. E aí a gente tem o Iraque, que é o que mais possui essa fonte de energia, e devido a isso a gente vai ter diversos conflitos aí no Iraque pela posse dessa fonte de energia, tá? Que é uma fonte rica e é esgotável, ou seja, ela pode a qualquer momento acabar. Então, quanto mais explorada, mais retirada, né, mais rápido a gente vai ter aí o desaparecimento dessa fonte. Por isso que vários países têm investido aí na busca de encontrar essa fonte, porque é uma fonte esgotável e que não existe em qualquer local, tá? É uma fonte bastante importante e é alvo de discussões aí de diversos conflitos no mundo inteiro, tá bem? E aí uma outra fonte que nós vamos ter aí, que eu citei, né, que é uma fonte renovável, tá? É a biomassa. Também ela tem grande destaque, também por ser uma fonte renovável, então tem um contexto aí de importância, né? Porque é uma fonte que a gente não vai se esgotar, tá? A gente pode tê-la aí com frequência e pode ser uma solução, e tem sido em muitos lugares, tá bem? Em termos de geração de energia. E aí a biomassa, ela é tida por meio da questão da origem orgânica, e essa origem orgânica ela é transformada em energia, tá? Então a gente tem aí a matéria orgânica, e essa matéria orgânica ela é trabalhada e transformada para gerar energia. Ela pode ser uma energia mecânica, térmica ou elétrica, tá? Então a gente vai ter aí diversos aspectos de geração de energia, mecânica, térmica e elétrica, tá? E aí a gente vai ter as suas principais fontes. A gente pode destacar 3 fontes que a gente tem aí para a geração de energia por meio da biomassa, que é a florestal, agrícola e rejeitos urbanos ou industrial, tá? Então a gente vai ter aí essas 3 principais fontes que a gente pode ser utilizada para a geração de energia da biomassa. A florestal a gente vai ter como exemplo a madeira, tá? Então a madeira a gente pode utilizar para a geração de energia e é uma fonte que a gente tem na floresta. Claro que se a gente desmata e não repõe, a gente vai ter aí, né, prejuízo bastante significativo em termos de natureza, em termos de ciclos naturais que a gente tem. Por isso que a gente precisa retirar e repor, tá? Na questão agrícola, a gente tem como exemplo a soja, a cana-de-açúcar, o milho, o arroz, dentre outros. Então, o que acontece? A gente pode aproveitar essas plantações, né, o bagaço, né, por exemplo, da cana-de-açúcar, do milho, para gerar a energia. Então, além da produção agrícola que a gente vai ter do alimento, a gente pode também utilizar para geração de energia. É uma alternativa bastante interessante aí para geração de energia. E no que se refere aos rejeitos urbanos ou industriais, né, também é uma alternativa aí bastante interessante, tá? Onde a gente vai fazer o uso do lixo, né, desses resíduos, para gerar energia. E também a gente vai ter o esgoto, por exemplo, para a geração de energia. Então, através desses rejeitos aí urbanos que a gente tem aí, a gente pode ter a geração de energia. É uma alternativa que a gente tem de destino para esses rejeitos, né, que são líquidos e sólidos que a gente, né, exclui, a gente joga, né, que não são apropriados para a gente ter no nosso dia a dia. E esses rejeitos podem ser utilizados para a geração de energia. Então é algo, uma saída que a gente tem aí e que pode ser feita
para dar destino a esses rejeitos, tá? Então é uma das soluções que a gente tem aí para os problemas urbanos, tá bem? Então isso, plano da biomassa, ok? E aí, em termos de outras fontes de energia, né, além das que eu citei, a gente tem diversas outras fontes. A exemplo da fonte solar, né, o sol, que a gente pode utilizar para geração de energia, né, isso é muito comum, principalmente nos países ditos primeiro mundo, né, os países mais economicamente favoráveis, que tem condições aí financeiras para instalação desse tipo de energia, tá? Por quê? Porque é uma fonte de energia, né, bastante favorável em termos de poluição, tá? A gente aí tem essa fonte, é um aproveitamento bastante importante, né, do sol que a gente pode ter, porém é muito caro ainda a implementação, tá? Então muitos países têm dificuldade de implantar a energia através da energia solar, né, dos painéis, porque esses painéis ainda são bastante caros financeiramente falando. Então a gente tem esse problema aí em termos de implementação. Porém, é uma energia considerada limpa, tá? Uma energia que não polui muito o ambiente e é favorável aí, e bastante importante e bastante interessante aí, né, esse aproveitamento aí da radiação solar para gerar a energia. Uma outra fonte de energia é a eólica, tá? A eólica é uma energia que é tida por meio, gerada, né, por meio dos ventos, tá? Então a gente vai ter as hélices, que são enormes e grandes, e vai ter um formato bastante interessante, mais ou menos assim, tá? Então ela vai ter umas hélices que vão ficar girando e vai gerando aí a energia através do vento, tá? É uma outra fonte renovável, uma fonte considerada limpa, tá? Que é aproveitada o vento para gerar energia e que também, assim como a energia solar, ainda é muito caro a sua implementação, tá? O material de implementar esse tipo de fonte, esse tipo de energia, ainda é muito caro, por isso que a gente aí tem grande dificuldade de colocar esse tipo de geração de energia. E uma outra energia bastante conhecida também é a energia nuclear, tá? Essa é uma fonte de energia que gera muita polêmica, tá? Devido aos seus restos serem resíduos radioativos. Então é uma fonte de energia que não é muito cara de ser implementada, porém apresenta prejuízos aí no ambiente, tá? Devido aos seus resíduos aí radioativos. Então é uma energia que muitos países já excluíram, não utilizam, devido a essa questão radiativa aí que prejudica, né, o ambiente, a sociedade. Então ela não é muito utilizada em alguns países, e outros ainda é utilizada, e ainda existem tentativas de utilização. A exemplo do Brasil, né, que a gente vai ter aí a implementação desse tipo de energia, apesar de não estar funcionando, e vem toda uma questão polêmica aí em termos desse tipo de geração de energia, que é a energia nuclear, tá? Então a solar e a eólica são as mais adequadas em termos de não poluição, e a energia nuclear, porém são caras, né, a sua implementação, e a energia nuclear não é tão cara, mas porém deixa muito prejuízos bastante significativos aí no meio ambiente
e na sociedade, devido à sua radiação que faz mal à saúde da população e das plantas, né, dos animais, de toda a natureza aí presente, tá bem? Então, a gente vai ter essas fontes de energia. E aí, falando ainda da questão da energia nuclear, a gente vai ter o exemplo aí que ocorreu recentemente, o tsunami, né, no Japão. Teve toda uma preocupação por ter atingido uma usina nuclear. Então, aí a gente vai ter um fator, tá, que é bastante preocupante e que precisa ser pensado aí qual a melhor fonte energética a ser utilizada para geração de energia, tá bem? Então, eu apresentei para vocês as principais fontes de energia existentes, tá? Falei um pouquinho delas, né? Como é que elas são, a partir de que materiais são geradas, e tentando falar um pouco da relação que da energia tem com a natureza, né? A gente viu que ela é gerada, né? É tida por meio da natureza, né? As energias são divinas da natureza, o que a natureza oferece. A partir disso, a gente vai aproveitando aí o que ela oferece para gerar a energia, essa que vai ser utilizada, né? Aproveitada pela sociedade. Então, a sociedade, ela faz uso dessas diversas fontes aí de energia no seu dia a dia, desde o combustível que é colocado no carro, ao gás que é utilizado, né, para a cozinha, a luz, né, a energia elétrica que a gente vai ter. Então, tudo isso aí está no contexto da sociedade. Além da sua utilização na sociedade, a gente vai ter também a questão, por exemplo, dos conflitos aí pelo petróleo, que é dado na sociedade. Então, a gente vai ter todo esse contexto aí, nessa relação entre energia, natureza e sociedade. Relação essa que é existente e que vai existir sempre, porque a energia ela é algo que acaba se tornando básica para o nosso dia a dia, né? A gente precisa da iluminação, né, no período da noite, principalmente, do gás que vai ser feito para cozinhar a comida, do combustível que vai ser utilizado para o transporte. Então, tudo isso está no contexto da sociedade e é uma fonte que precisa ser pensada e também precisa ser pensada no sentido de agressão ao ambiente, tá? Então, quanto mais a gente conseguir utilizar uma energia que não polua muito o ambiente, melhor, tá bem? Então, a gente tem que pensar nessa relação energia, natureza, sociedade, pensando no bem das três, tá bem? Uma energia que não polua a natureza e que não prejudique a sociedade, tá bem? Então, esse foi um dos temas aqui que a gente estudou na nossa aula de geografia.